Boa noite a todos, eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e hoje eu estou aqui com mais uma presidenta, né? O Momento Bancário em Debate. Hoje nós vamos falar sobre educação aqui no estado de São Paulo. Quem está aqui comigo é a Bebel, que é a Maria Isabel Azevedo Noronha, que é mais conhecida como Bebel, e ela é a atual presidenta da APOESP, que é o Sindicato dos Professores aqui do estado de São Paulo. Boa noite, Bebel, obrigado pela sua presença. E a Bebel também ela faz parte do Conselho Nacional de Educação, que é um órgão do Ministério da Educação, e ela lá representa os trabalhadores e as trabalhadoras. Bebel, a gente viu aqui que alguns dados sobre a educação aqui em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está o ensino aqui em São Paulo, como é que está a educação, e comentasse, por exemplo, a gente viu assim que o salário dos professores paulistas é o 14º no ranking nacional. Poxa, São Paulo que é o estado mais rico, né? Nós estamos falando aqui do estado mais rico do nosso país. E para quem que a gente perde? Para quem que os professores de São Paulo perdem? Quem que está aí, que paga melhor que São Paulo? Que já é um absurdo, São Paulo tão rico, pagar mal os professores. A gente sabe, quem tem filhos, né, sabe a importância dos professores na vida das crianças, da educação. Como é que um profissional que é tão importante para a gente, para a nossa família, para nosso país, é tão mal remunerado assim? Boa noite, obrigada mais uma vez pela presença. Boa noite, Gilvândia. Boa noite para todos que nos assistem nesse momento. É uma satisfação muito grande ter a oportunidade de vir tratar da educação no sindicato dos bancários, das bancárias, trabalhadoras, e porque acho que a grande maioria tem filhos em escola pública, e mesmo não tendo, essa profissão ela é uma profissão com dificuldades em todos os setores, seja o público, seja o privado, há dificuldades, né? E quando você coloca a questão salarial propriamente dita, eu acho que essa questão ela está dada, né, a desvalorização, a não valorização dos profissionais da educação, sobretudo os professores, há décadas, né? Então, quer dizer, essa desvalorização ela vem vindo tanto que, como você própria apresentou os números, quer dizer, São Paulo paga o 14º salário do país, né? Uma economia aqui com 40% da economia nacional é produzida aqui, né? Não deveria ter essa como é que eu falo, essa falta de relação entre a maior economia, uma das maiores economias do país, e você conviver com um profissional com a suma importância dessa mulher. Perdemos para quem? Né? Quer dizer, quais são os estados? Olha, o município de São Paulo paga melhor, aqui, o próprio município. Quer dizer, você fazendo um paralelo... O município, da escola municipal, ganha mais do que o professor estadual aqui em São Paulo. De São Paulo. Na mesma cidade, por exemplo, você tem salários diferenciados. Por exemplo, você pega o Acre, você pega Distrito Federal, você pega outros estados, né? Até tem 3 estados que estão na nossa frente. É verdade que o governo anunciou uma proposta que não é a nossa, né, de 42,02% em 4 anos, incorpora as gratificações em torno de 36,75 e mais as gratificações. A nossa proposta é 36,75 imediatamente, quer dizer, ele já faz em 4 anos e esquece o passado, né? Quer dizer, não vai valorizar, porque você vai dar um reajuste em cima de nada, né? Quando primeiro você precisaria valorizar o salário base para depois aplicar um reajuste. Por isso, essa cobrança nossa de repor as perdas salariais. Então, quer dizer, muito pouca diferença vai fazer com relação ao ranking nacional, né? Diga uma coisa, qual que é a jornada de trabalho de um professor hoje? Olha, ela é de 40 horas semanais. Se o professor opta por ser de fato professor, porque nós estamos numa inversão, eu vou dizer qual é a inversão.
Hoje, o professor, ele não é somente professor, tá? Ele é professor e tem uma outra profissão. Então, o que ele faz? Ele inverte. Mas será que isso tem a ver com os salários baixos? Que É o ele vai salário buscar uma baixo. outra A renda? outra profissão, para complementar a sua, é que passa a ser a profissão. E o magistério passa a ser bico. Sim. Uma luta histórica, nós éramos contra, somos contra. Fizemos uma luta todinha para que o magistério se transformasse em profissão, tanto que temos hoje já aprovado um piso salarial profissional nacional que diz o quê? Que nenhum estado dessa nação pode pagar menos, tá certo? Que os R$ 1.023, que é o piso salarial nacional por 40 horas semanais e proporcionalmente as outras jornadas, 30, 20 e 12 no caso do estado de São Paulo. Então, você quer dizer o seguinte, você tem uma jornada de 40 horas, mas tem professores que têm uma jornada menor. E que, na verdade, vocês defendem essa jornada, que o professor tenha, como seja uma profissão mesmo, e, portanto, ele não tenha a profissão, não tenha, na verdade, não vai lecionar como um bico, como uma complementação de renda, que se ele tivesse uma profissão que valorizasse, que fosse reconhecida, de fato, a importância que ela tem, ele teria uma remuneração melhor, né? Uma remuneração boa, e aí ele não precisaria estar em outras atividades, né? Estaria como professor de fato e poderia ter uma dedicação maior. E para isso, um dos fatores é salário, né? Mas tem outros. Condições de trabalho, por exemplo, é um fator importante. Segundo, não é o segundo, não há ordem de prioridade. Porque aí você olha para o todo, né? Então, o que é que de fato faria com que o professor só ficasse na sua profissão professor? Ter uma carreira. Tá? Ter uma carreira. E essa carreira passa pelo quê? Pela valorização salarial, valorização, as condições de trabalho dele, tá certo? As condições também de ensino-aprendizagem dos alunos, né? Porque quando eu falo em condições de trabalho, eu estou dizendo o quê? A jornada não pode ser estafante. Porque se você pega um professor que deu aula o dia todinho e à noite ainda vai continuar dando aula, você vai pegar esse professor massacrado, tá? E ele faz isto. Ele chega a ter 3 jornadas. Isso tudo tem a ver com salários baixos, né? Porque se ele Isso tem tivesse um salário de fato que o valorizasse e fosse o reconhecimento da sua profissão, e tivesse uma carreira estruturada, né? Ele não iria, né, se matar trabalhando de manhã, à tarde e à noite. E à noite. E eu vi que vocês fizeram uma pesquisa em setembro do ano passado, que 54% dos professores responderam que tem mais de 35 alunos na sala de aula. Sim. É isso? Esse é um fator que, de, pelo amor de Deus, isso deteriora. De estresse, né? Por que eu falo isso? Olha, é só um teste. Para qualquer família, eu faço só a perguntinha. Quando nós, o sábado e domingo, o pai e a mãe têm que ficar com os filhos, pais ficam com os filhos, e são pais, ou são filhos e mesmos pais, que não seja, mas que são filhos ali que convivem, né? O que acaba acontecendo? Ele não aguenta. Quando nós fazemos greve, a grande pressão da família é, nós não aguentamos, tá certo? Entendi. Por quê? Porque você lida com várias... no caso, nós lidamos com 40 filhos de pais diferentes, de histórias de vidas diferentes. E nós temos que saber... Valores diferentes, comportamentos diferentes, personalidades diferentes, né? Educação, educados de maneira diferenciada. Pois é. Então... você estava falando, eu estava pensando aqui, imagina, quem tem 2 filhos, 3 filhos... Descabela, às vezes. O trabalho que dá para você educar, cuidar, quando você está o tempo todo lá cuidando das crianças. Imagina você ter 35 crianças para você cuidar, educar. Realmente é muito difícil você educar bem, cuidar bem de uma sala de aula com um professor sozinho, com 35 alunos. Vocês têm um parâmetro que seria ideal? O parâmetro ideal seria assim, o primeiro ciclo do ensino fundamental que compreende o quê? O primeiro, a fase da alfabetização até o 5º ano, você ter no mínimo 20 alunos, o máximo de 20 alunos por sala de aulas. Porque é impossível você alfabetizar crianças com 35 alunos.
porque o trabalho é meio que quase que individualizado. Você tem que olhar caderno, professora, né, você tem que olhar as continhas para ver se, caderno por caderno, para ver se as continhas estão certas, corrigir exercício por exercício. É um trabalho muito estafante, né? E é um desgaste físico e intelectual também, porque você trabalha com o desenvolvimento das crianças diuturnamente, o tempo todo, né? E esse profissional é muito cobrado. E agora, aqui no estado de São Paulo, eu acho que é público e notório para todos que nós tivemos aí um processo a longo prazo e continua, que é a aprovação automática, que foi uma forma, né, que a ex-secretária Roseneu Bauer, isso na época quando o Mário Covas, porque o PSDB já governa o estado de São Paulo, vai chegar agora a 20 anos, com a reeleição do Alckmin, do governador Alckmin, né, quer dizer, são mais um ciclo de 20 anos. E essa política de aprovação automática persistiu, ela continuou. Então, quer dizer, os meninos foram empurrados, né? Sem nenhuma preparação, sem nenhuma condição sem o conhecimento, porque a exclusão dele é posterior, eu costumo dizer que é para depois, porque ele vai sair sem o conhecimento, ele sai sem a ferramenta mais importante, que é o conhecimento. Então, quando ele vai ser avaliado para um emprego, vai ser avaliado até para o ensino médio, lá ele tem reprovação em massa. 50% fica no primeiro ano, porque a base não foi atendida. Então, se não for olhada, eu chamo atenção para isso, todas essas condições que são necessárias, desde o primeiro ciclo do ensino fundamental até o ensino médio, nós vamos ficar aí, enfim, batendo cabeça, porque não vai adiantar ficar inventando fórmulas mirabolantes, porque não vai resolver se não enfrentar com coragem as mudanças na estrutura, no dia a dia, no cotidiano da professora, do professor e na forma de aprendizagem das crianças. Então, uma coisa que a gente sabe que é a importância da educação aí para um país se desenvolver, né? Para a formação do povo, da sua cultura, né? A gente está falando de uma profissão que hoje é desvalorizada, que tem salários baixos, que tem uma jornada grande e que tem uma sala de aula lotada para o professor, né, administrar. Eu diria, e aí tem uma questão da jornada, que você falou que 40 horas, eu vi que também 63,6% dos professores ouvidos, que devem representar um contingente grande, leciona acima de 35 horas semanais, deve estar próxima dessa jornada de 40. E essa jornada de 40 horas, quanto tempo ele fica em sala de aula, quanto tempo ele tem para preparar a aula, para preparar as provas, para corrigir, para fazer todo esse trabalho? Quanto tempo? Ele tem tempo hoje para isso? Não, não tem. Essa é uma questão importantíssima que você coloca. Aliás, isso tem muito a ver com uma das questões que foi aprovada pela constitucionalidade do piso salarial profissional nacional, que nós podemos avançar. Hoje, o professor, com 40 horas semanais, ele fica 33 horas aulas com alunos, 7 sem. 4, ele fica com 3 no chamado horário de trabalho pedagógico coletivo, que é discutir junto com os outros professores o trabalho pedagógico, e 4 para correção de prova, preparar a prova e tal, e isso e aquilo. Dependendo da matéria que ele pega, eu, por exemplo, sou professora de português, então eu tenho uma carga horária, né, por sala de aulas maior que os outros. Então, eu vou pegar menos sala de aulas, eu não pego mais que 200 alunos, o que já é muito, tá? Um professor de física, de biologia, de educação artística, de educação física, já triplica. Ele pega uma relação, chega a ter uma relação de 700 alunos por professor. Nossa. Então, por isso faltam professores de física, química, biologia,
que mais? Todas essas que têm carga horária reduzida, os alunos sequer acabam tendo professores para essas matérias, porque exige muitas salas de aulas para o mesmo professor, tá? Então, quando você faz essa pergunta da jornada, ela é hoje o coração da nossa luta. Certo. Por quê? Com o piso salarial profissional nacional, eu estava dizendo, quer dizer, hoje está assim, o professor fica 33 horas aulas com alunos e 7 sem. Vamos colocar sem a separação que eu faço. Com o do piso, isso reduz. Ele vai ficar 27 horas aulas com alunos e 13 sem. Não é o que nós queríamos. Não é o ideal, mas vamos fazer um intervalo e depois a gente vai voltar para saber o que é o ideal. O que é o ideal de jornada, né, na distribuição da jornada, em sala de aula e fora da sala de aula, para preparar a atuação do professor na sala de aula. O que é ideal? Mas a gente vai ver isso aí só depois do nosso intervalo. O Momento Bancário em Debate hoje está falando sobre educação e a gente está aqui com a presidenta do Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público aqui do Estado de São Paulo, a ABEBEL. E a gente estava fazendo aqui um diagnóstico, né, de como é que está a educação e como é que está a situação dos professores. Para entender por que a educação está ruim ou não está na situação ideal, a gente tem que entender como é que está a situação dos profissionais da educação, dos professores. Então, a gente viu que tem um salário baixo, a gente viu que tem as salas de aulas estão cheias, muito lotadas, né? Superlotadas de alunos, que mais de 53% dos professores têm mais de 35 alunos por sala de aula, que é inviável, né? Você dar uma aula com qualidade, com tantos alunos. A gente viu que a jornada de 40 horas, ou seja, qual for a jornada, tem mais de 80% dessa jornada, o professor fica em sala de aula, então ele tem pouco tempo para preparar a aula ou para fazer a correção das provas, trabalhos, enfim. Aí a gente estava falando aqui que isso, a ABEBEL estava contando para a gente, que essa situação melhora um pouco com o piso nacional, né, que foi aprovado, instituído no governo Lula, mas que não é a situação ideal. Qual é a situação ideal? Quanto tempo que o professor tem que ficar em sala de aula, quanto tempo ele precisa para preparar a aula, para fazer as suas avaliações, o que é a situação ideal? Eu digo que não é ideal, mas já seria de bom tom que o governo do Estado de São Paulo cumprisse a jornada do piso salarial profissional nacional. Já está aprovada, já é dada a constitucionalidade. E a constitucionalidade já está reconhecida, porque era um questionamento por alguns governadores. Eu acho que ele tem todas as condições para colocar imediatamente isso em prática. Tem todas as condições. Mas o ideal, aquilo que historicamente nós sempre discutimos, é exatamente o quê? Que a jornada ela seja 50%, por exemplo, de 40, o professor ficar 20 na sala de aula, 20 horas na sala de aulas. E 10 para preparo de trabalho pedagógico e 10 em local de livre escolha. Então, o que isso lhe permitia? Ele permitia exatamente, fora isso, é claro, tem que ter a questão salarial muito bem resolvida, né? Porque você corre o risco de algum aluno, de algum professor não querer ficar na profissão. Por quê? Porque se não tiver o salário com a dedicação plena e exclusiva, sendo uma remuneração, a gente coloca,
essa dedicação plena, exclusiva, com mais 30% no salário, aquele que disser, nós vamos nos dedicar, eu vou me dedicar exclusivamente para os alunos do Estado. Então, ele tem 30%. Nós já tivemos uma situação assim. Então, ele tem 30% na escola padrão. Lamentável que isso, quando você tem, é para poucos. Para poucas escolas. Chegaram no máximo 1.000 escolas no estado de São Paulo e foi num dos governos aí do Fleury, só que quem instituiu foi um companheiro que está comigo no Conselho Nacional de Educação, que foi o César Calegari. Ele foi o autor, junto com o Fernando de Moraes, que foi secretário de Educação. Então, é um referencial, nós já tivemos esse referencial, já experimentamos um pouco disso. O que é essa dedicação plena e exclusiva? Ter 30%, você então dedica-se exclusivamente, não vai para a rede privada e fica só na escola pública. Aí esse é o ideal, então você tem a jornada de 20, 10 para trabalho pedagógico, 10 para correção de provas e preparação e mais a dedicação plena e exclusiva. Olha, eu tenho certeza, eu desafio o governo, eu costumo desafiar. Costumo dizer, dê essas condições e em um período muito curto de tempo você vai ver o resultado da educação. Agora, continue fazendo o que está fazendo e não vai ver resultado. Porque nós não vamos tirar leite de pedra, não conseguimos. Claro, o professor precisa sobreviver. Então, se ele não tem as condições, ele vai arrumar outros empregos, outros trabalhos ou dar aula em vários períodos e aí não tem tempo para cuidar de nenhuma classe, de nenhum horário como deveria, porque ele tem que sobreviver, né? Tem que sustentar a sua família. Né? E mais então, ele precisa que isso, ter as condições para Gilvândia, isso. é o que eu acho interessante. Porque essa profissão, isso sem nenhum demérito para as demais, mas tem um comercial que é do governo federal que é muito interessante. Ele mostra que sem essa profissão não existe outra. Com certeza. Você está entendendo? Quer dizer, então, por que é que nós temos que ser benevolentes? Não é benevolentes, não é esse o termo. Mas dá tudo meio de si, praticamente, sendo que o que está por detrás é uma política, tem que ser uma política de Estado, tá certo? Por quê? É a estrutura da sociedade brasileira, passa pela nossa mão. Para o país se desenvolver, né, de verdade, ele precisa investir na educação. Né? A educação é base de, todo mundo fala assim, a educação é base de tudo, acho que todo mundo reconhece isso. Mas acho que aqui a gente está vendo que condições precisam ser dadas para que, de fato, ela cumpra seu papel, né? Educando, formando bem o povo. E aí tem muita mudança para fazer. Eu vi que na pesquisa que vocês fizeram também ano passado, 48%, quase 49% dos professores dizem que tem estresse, reclamam de estresse, e 81% dos professores reclamam de cansaço como sintoma mais frequente. Isso o departamento médico dá esses dados também, apresentam esses dados. Faltou o problema da voz, eu não sei se você tem os dados aí. O problema da voz é um problema também que ele está junto com o quadro de estresse e o de cansaço. Por quê? Ele fala muito. Ele não só fala muito, tem essa questão do falar demais, porque as classes são extensas, e tem um outro fator. Porque os materiais didático-pedagógicos, tipo a lousa, o giz, ela ainda desde quando eu estudei, que você estudou na escola, né, básica, é aquela ainda, o que eu dizer. Então, quando o professor vai apagar a lousa, o que acontece? Ele apaga, assenta. Então, ele passa a ter problema de calo também, não só calo nas cordas vocais, não só porque fala muito, porque fala também. Mas mais que isto, é também os materiais que vai para nós. E o giz, escreva-se, não é de melhor qualidade. Se você quiser um giz de melhor qualidade, eu comprava o meu, antialérgico, tá? E outra coisa. Ainda corre riscos de ter problemas alérgicos. Fora o problema pulmonar, né? Porque se assenta no pulmão. Você está entendendo? E não tem nada... isso que é interessante. Não tem uma doença, não tem nenhum desses quadros que seja considerado uma doença profissional. Portanto, você não tem nada que acresça insalubridade, nada. Tudo é tirado mesmo do corpo a corpo
do professor. Como é que esse profissional vai viver? Então, ele termina a profissão, se aposenta e vai para o hospital, porque é um pouco esse quadro. Precisa estruturar melhor as escolas, né? Porque, por exemplo, talvez substituir o giz por outro tipo de ferramenta, né? A gente vê, tem, sei lá, lousas que você escreve com pincel. Pincel atômico. Exatamente. Você ter também projetores, né? Em todas as salas de aula. Isso, isso é Não, investir na educação, assim, pensar em tudo isso, né? Se você pensar, por isso que tem isso aí nós estamos em cima do nosso ministro para que seja de fato cumprido, né? Nosso não, o ministro da Educação, né? Por quê? É nosso também, mas eu digo que é de toda a sociedade. Por quê? Porque nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Educação que regulamenta o que está na Constituição Federal, que é o padrão mínimo de qualidade, que trabalha com a lógica do custo-aluno-qualidade. Nós trabalhamos com isso no Conselho Nacional de Educação. Isso foi aprovado pelo Conselho, falta homologação, né, do ministro Fernando Haddad. Então, já estamos fazendo gestão, vamos pedir para outros sindicatos fazerem gestão também, porque isto melhora muito em termos de você trabalhar o custo-aluno-qualidade. Então, quer dizer, você tem que ter um padrão de qualidade nas escolas para que as escolas funcionem. As empresas não têm lá o seu padrão de qualidade, mas não é aquele qualidade total, não. Estou falando padrão de qualidade, tipo, não pode ter mais que tantos alunos por sala de aulas, não pode faltar insumos, não pode faltar materiais didático-pedagógicos, não pode faltar materiais, inclusive, que você dê uma outra vida para a sala de aula, porque é difícil também você ficar com o gogó, a lousa e o apagador, porque é o que sobra para a gente fazer. Ou você compra do seu bolso. Eu várias vezes levava muito... Para comprar uma televisão na escola, era 1000 festas, né? Sim. Aí, para passar o filme, nossa, dá uma pena, porque é uma criançada carente. Eles querem essas coisas diferentes, né? Claro, eu acho que a escola tem que ser bonita mesmo, e ela tem que ser agradável, bem-vinda, né? Agradável, bonita, aos olhos também, porque a criança e a adolescente, não importa, tem que achar bonito, tem que gostar do lugar, né? Eu acho que começa pela visão, você tem que gostar, achar do lugar, sentir acolhido. O professor Nós também, temos um exemplo né? aqui em São Paulo, o CELS. O CELS é um exemplo, é bonito, né? Quem não quer estudar numa escola bonita, que tenha tudo, recursos, né? Tudo. Que tenha... teatro. E um projeto inteligente, na minha opinião, porque ele, na verdade, ele acaba levando a população para o teatro. Então, você otimiza muito os espaços, né? Quer dizer, uma forma inteligente de você casar a educação com cultura, né? Sim, porque eu acho que a formação, a educação é um conjunto de coisas, não é só na sala de aula, né? Ela tem que vir com outros recursos, outras coisas, ter acesso ao cinema, ter acesso a teatros, tudo compõe uma educação, né? E a formação natação, esporte, todas essas coisas. Os CELS tinham, agora não tem mais, agora tem outra lógica. Sim. Mas chegaram a ter, né? Lamentavelmente, um projeto que foi abortado. Agora, me diga uma coisa, você estava falando do reajuste salarial. A data base dos professores é 1º de março. O Estado de São Paulo está cumprindo essa data base e, como eu sei que vocês ainda não fecharam acordo, sinal de que eles não cumpriram a data base, certo? Qual é quais são as reivindicações dos professores? Bom, primeiro que cumpre a data base. Nossa data base é 1º de março. Dos bancários é 1º de setembro, é onde a gente vai lá negociar a campanha salarial. A dos professores é 1º de março. De março, o governo apresenta uma proposta para começar a vigorar 1º de julho, que se considera março. Por que é 1º de março? Porque já tem um projeto de lei que foi de autoria do Roberto Felício e que foi, inclusive, sancionado. Né? Professor, ex-presidente da PUESP, né? Olha como é legal você ter uma categoria lá, o ex-presidente da PUESP e tal, aprovou esse projeto de lei porque nós não tínhamos database. Bom, foi uma vitória. Imagina não ter database, o que significa, né? Para o bancário entender que está nos assistindo. Imagina se a gente não tivesse a mercê da negociação, da vontade do patrão de sentar para negociar.
Então, a importância de ter uma database é isso. É Todo isso. 1º de setembro para os bancários, a gente senta lá para negociar. Todo 1º de De março para março os professores, seria para nós, eles né? teriam que já fazer E ter uma contraproposta, né? Então, quer dizer, ter uma proposta e nós temos uma contraproposta. Quer dizer, o governo apresenta 1º de julho, nós já estamos em perda aí 4 meses, porque você receber em agosto, né? Então, é uma coisa... a outra questão é que os 36,74%, que é a nossa reivindicação, e os números o governo não contestou, porque ele mantém os números. Só que ele divide em 4 parcelas para frente. E a reivindicação é 36,74? Já, imediatamente repondo o passado. Certo. E olhando para a inflação do futuro. Então, o que o governo fez? Ele deu os 36,74 olhando para frente, portanto, não contesta os números, tá? Ele incorpora mais uma gratificação e chega a 42,02%. Porque o salário do professor é composto por um ordenado, um salário base e mais um monte de gratificação. Não, hoje nós já conseguimos incorporar várias quase delas. 3. Porque Faltava eu lembro uma. que, Faltava uma. O governo do PSDB tinha uma política. Em vez de dar o reajuste, ele dava um abono e aumentava uma gratificação que ficava separada do salário. Isso, não era verba mas salarial. mas a luta efetiva nossa, ela foi incorporando. Então, isso acabou que o salário base nosso, ele começou a ficar ligeiramente maior que o do piso salarial profissional nacional, né? Mas ligeiramente, não era tão maior, era coisa de R$100, tá? Bom, com essa incorporação das gratificações, eu estava de uma gratificação que falta, que é a gratificação geral, que acabou estendendo para o funcionalismo também, isso, de certa forma, ela vai dar um reajuste de 42,02% para frente, até 2014. Então, qual é o ponto, a saída que eu vejo? Que os professores estão debatendo que dia 17 nós vamos para a Assembleia tirar partido e ver certinho o que vamos levar como enfrentamento para a Assembleia Legislativa. É a data base. Não é data base. O segundo é o reajuste imediato já, tá certo? E, ao mesmo tempo, fazer com que o governo apresente a carreira do magistério, porque isso nós conseguimos pautar. A discussão da carreira. A discussão de carreira, que é aquilo que você estava falando, para o professor ter perspectiva, né, na profissão. De futuro. Então, a revisão da carreira. E a redução das jornadas, sem redução do também, salário, eu vi que também ela entra aí no rol, mas nós jogamos para dentro da carreira, porque na medida em que você vai mexendo na carreira, você vai apresentando esses dados, que envolve o quê? A redução da jornada sem redução de salário. Inclusive é o tempo em sala de aula, né? Isso, e o tempo composição da jornada, que é isso que você está dizendo. O número de alunos por sala de aulas, outro dia ouvi um absurdo, e não foi... O que vocês acham do ideal de número de alunos por sala de aula? Então, primeiro ciclo, 20 alunos por sala de aula, por sala de aulas, né, para alfabetização. Segundo ciclo, que é de 5ª a 8ª série, 25 alunos, e o ensino médio, no máximo 30 alunos por sala de aulas. Isso é o ideal, porque você já lida com um aluno mais adulto, tal, então você já tem mais facilidade. Há quem defenda 25 até o final, mas aí fica uma coisa também... Porque se você tiver todas essas melhorias, né? Você vai ter implicações diretas. Você vai ter implicação no próprio comportamento do aluno, porque ele vai ter uma educação já continuada. E dá para debater melhor, na carreira. Né? Por que eu estou dizendo que é carreira? Se você pega qualquer outro profissional de outra empresa, ele tem uma relação daquilo que ele produz e aquilo que ele ganha, porque é que nós temos que... E isso tem uma lógica também, porque com o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, é pago o custo aluno ano, por isso que entuxa aluno por sala de aula, porque cada sala de aula dá X de dinheiro, entendeu? Por exemplo, se o custo... vou jogar um número, por exemplo, se for R$1.000 ano, então a lógica toca 40 alunos que nós vamos ter 40 mil. Você está entendendo o que é que está por detrás? Isso também é a lógica financeira, entendeu? É a lógica financeira dessa questão. Então, é esse o recado que eu deixo para todos que debatem. Quer dizer,
Não dá para você tratar a educação como se fosse uma empresa, porque não dá certo. Tem uma outra lógica. A educação você forma seres humanos. Claro. Né? Então fica muito difícil quando o governo não consegue enxergar essas coisas como tem que ser. Se você forma seres humanos, como os seres humanos têm que ser tratados. Né? E tanto professores como alunos. E a presença, por isso a gente requisita também na nossa pauta de reivindicações, e está dentro da carreira, que é a gestão democrática da educação. Porque se a família ir mais para a escola, nós vamos conviver com menos violência. Que a família participe mais das da escolas. Né? Porque os quadros de violência, de bullying, tanto para professor, porque esse é um assédio, né? Escolar, tanto para professor como aluno. O que é o bullying? É nominar, é ficar dando nome para professor, para aluno. Às vezes, um professor não sei o quê, ou um aluno bater boca com o outro, um chama o nome do outro. Então, quer dizer, se a família vem para a escola, você sabe como lidar com esse tipo de situação, com essas situações. Né? Então, quer dizer, a gestão democrática é importante por isso. Não é só porque você quer pôr um amontoado de pessoas, não. É porque ela tem que pode participar da educação, isso é base, né? Isso é base. A família é E responsável. nós queremos dividir com a família. Com certeza. Também. É fundamental. Né? E eu acho que quem se preocupa também quer participar, né? A família que se preocupa de fato com a educação, que compreende isso, quer participar, né? Quer esses espaços para participar. Acho que isso também é importante do outro lado. Agora, eu vi que também uma das lutas de vocês, só que para a gente encerrar, é que hoje 5% do PIB é destinado para a educação. Uma reivindicação aqui da PUESP é que esse percentual seja de 10%. Isso é o ideal? Esse é o ideal. Isso, qualquer país que quis avançar na educação aplicou no mínimo 10% e num período longo. Isso porque não dá para você dizer, eu aumento o PIB, que é o produto interno bruto da riqueza da nação, né? Então, e acreditar que amanhã vai mudar, não é assim. Porque você vê, tem muita coisa para fazer. Então, quer dizer, esses 10%, primeiro, passou pela Conferência Nacional de Educação, que foi debatida assim, amplamente o ano passado. Né? Isso se nos municípios, nos estados, para depois chegar na Conferência Nacional. Na Conferência Nacional. E, ao mesmo tempo, todo mundo abraçou, todos os movimentos sociais abraçaram essa bandeira. Né? Tem setores que defendem agora 15, defendia 10, agora defende 15. Tá? Eu acho que é uma conta para fazer, porque 10% você pega Angola, você pega vários países aí, a África, e vários tantos outros, a China, todos eles começaram a investir pesadamente. E lá na frente que eles foram ver o resultado. Você pode pegar, e a China, pelo amor de Deus. Educação hoje ela de médio e longo prazo. Né? Hoje ela é eu acho assim, mundial. Não é um exemplo para o trabalhador, eu acho. O trabalho chinês não é exemplo para o trabalhador. Claro. Mas que eles têm uma educação e respondem isso, respondem. O modelo japonês também respondem, mas investem. Tá? Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que trabalhar efetivamente para isso. Né? Agora, só me veio aqui em mente para a gente concluir. Como é que está a distribuição de gênero na categoria? Ela ainda é majoritariamente feminina? Majoritariamente. As mulheres estão... cerca de 80, mais de 84% é composto por mulheres. No ensino médio fundamental, né? Porque no ensino superior isso muda, né? Porque a remuneração também Agora, muda. Também essa feminilização da nossa categoria tem a ver com salário, você sabe disso. Tem a ver com salário, né? Feminização da pobreza, a gente costuma porque dizer, né? É isso um pouco, mas tudo bem, não tem problema. Nós vamos fazer da categoria a categoria mais importante, mesmo sendo majoritariamente feminina. Qual é a coisa? Não estou brigando com os homens, desculpem, muito bem-vindo, mas é uma coisa que, isso é claro, isso é dado. Igualdade, né? Igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. E eu acho que isso o que acontece hoje é uma desigualdade grande entre salários de homens e mulheres. Na nossa categoria também existe, né? Nós, 24%, as bancárias ganham 24% a menos que os homens. Isso tá, quando a gente olha a renda de bancários e bancárias, a gente vê essa diferença. Aqui no caso, a gente vê o ensino superior que tem um salário maior, tem uma presença masculina maior, né?
e no ensino básico, médio, fundamental, você encontra majoritariamente mulheres, né, a composição aí da categoria. Então, o que acaba justificando aquilo que eu dizia no início, quer dizer, joga com a possibilidade de um complemento salarial e não como uma profissionalização, profissão. Então, por isso, a nossa luta efetiva é pelo reconhecimento profissional do professor, né? Não só o professor, funcionários de escola, tudo. Então, dos profissionais da educação. Esse reconhecimento profissional passa pela discussão da carreira, as condições de trabalho do professor, do ensino-aprendizagem dos alunos. Muito bem, isso é um debate de gênero e um debate de igualdade também, né, na sociedade, né? A gente lutar para melhorar o ensino, a carreira do professor, né, os salários, as condições de trabalho, e todo mundo vai ganhar com isso. A gente viu que a sociedade inteira vai ganhar com isso. Eu acho que é por isso que é tão importante e foi um tema que a gente escolheu para debater aqui no Momento Bancário em Debate, porque os bancários, isso é um assunto de interesse de toda a sociedade, dos bancários, dos metalúrgicos, dos comerciários, enfim, de todo brasileiro e brasileira tem que debater e tem que dar apoio a essas bandeiras. Por isso, eu queria dizer que você tem todo o apoio da categoria bancária nessas lutas e que, com certeza, o Brasil vai sair ganhando se a gente melhorar a educação. E melhorar a educação, como a gente viu, significa melhorar as condições de trabalho, condições de salários, de carreira dos professores, né, para que, de fato, né, a quantidade de alunos em sala de aula, toda a estrutura da escola, para que, de fato, a gente consiga ser uma nação desenvolvida, um país desenvolvido. Queria agradecer sua presença, dizer que para nós foi muito esclarecedor as suas informações, fazer esse debate aqui, porque às vezes a gente está ouvindo as informações só pela mídia, que dá uma informação muito parcial, né, e defende os interesses que normalmente não são da maioria da população. Obrigada, Bebel, pela presença. Agradeço. Foi uma satisfação muito grande. Eu acho que, oxalá, nós tivéssemos espaço em todas as categorias. Eu acho que você acabaria meio que, né, unificando aí as bandeiras. Você vê que tem tudo de comum. Com certeza, porque os bancários também lutam por melhores condições de trabalho, sofrem um estresse muito grande, muita pressão no trabalho no dia a dia. A gente também quer diminuir a jornada, que ela é descumprida, que é o cumprimento da jornada de 6 horas, sem redução salarial. Quer dizer, a gente sabe o que é importante trabalhar num ambiente de trabalho saudável e a gente quer isso para todos os professores e professoras. E, nesse caso, a gente viu que é principalmente professoras, né, que estão lá no dia a dia na sala de aula. Queria dizer também que vai ter a eleição no sindicato na PUESP, agora em junho, e que você tem todo o apoio da diretoria aqui do nosso sindicato, que você está fazendo um excelente trabalho lá. Nós sabemos do seu compromisso, da sua responsabilidade, do seu comprometimento, né, com o nosso país, com a educação, com a qualidade da educação, que com certeza você terá também todo o apoio da categoria bancária, né, não só para a eleição, mas que para toda a sua gestão. Obrigada pela presença, boa noite a todos que estão nos assistindo, até o próximo Momento Bancário em Debate. Muito obrigada. Opa, pode parar. A cabeceira do chefe. Pastelzinho e cerveja pra todo mundo, né? Isso aí. Pastelzinho e cerveja pra todo mundo, por favor. Então, seu Carlos, dessa vez o senhor vai se sindicalizar? Claro, qualquer hora dessas eu passo lá no sindicato. Amanhã tem assembleia depois do expediente. É que amanhã não vai dar, eu tenho aula de balé. Não, gente, falando sério, é que eu não vejo vantagem. Eu tô no banco há 8 anos e o que foi que o sindicato fez? Alguém pode me dizer? Chefe, a gente recebe participação nos lucros e resultados. E isso foi o sindicato que batalhou pra gente. Até ganhei uma graninha boa, mas também foi só isso. Eu não lembro de mais nada. Alguém lembra? Faz 7 anos que a gente recebe aumento real de salário. Tá bom. Participação nos lucros e resultados, 7 anos de aumento real. Eu peguei bem essa fase. Mas fora isso, o que mais? Bom, o senhor é homem, talvez não pense muito sobre isso. Mas quando a sua mulher ficar grávida, já que ela também é bancária, vai ter 6 meses de licença maternidade. E também auxílio creche babá. Que absurdo! Isso foi o governo que deu. Nada, seu Carlos. Isso foi uma conquista do sindicato dos bancários. Só a gente conseguiu 6 meses pra categoria. E a 13ª cesta alimentação? Já esqueceu, seu Carlos? Tem outra coisa que quase todo mundo esquece, seu Carlos. Bancário é uma das poucas categorias com igualdade de direitos em todo o território nacional. Isso sim foi uma grande conquista. Tá bom.
Mas além de participação nos lucros e resultados, 7 anos de aumentos reais, 6 meses de licença maternidade, auxílio creche babá, 13ª cesta alimentação e igualdade de direitos em todo o território nacional, tem mais alguma coisa? Vamos ter que falar aqui sobre a campanha contra o assédio moral? O senhor vai me dizer também que não sofre com as cobranças de meta. Seu Carlos, faz 88 anos que o sindicato existe. E não dá para dizer numa mesa de bar todas as nossas conquistas. Vamos, seu Carlos. O senhor tem que se sindicalizar. Aproveita, vem para as comemorações de 88 anos do sindicato. Eu tenho certeza que o senhor vai gostar. Ok, vocês venceram. Amanhã eu passo lá na Assembleia e depois vou no sindicato. E para comemorar, eu tenho crédito sobrando aqui no meu cartão VR. Eu pago a conta essa noite. A gente aceita com prazer. Até porque esse vale-refeição também foi conquista do Sindicato dos Bancários. Isso também? Não acredito. Então vamos comemorar. O garçom, desce mais um aí, por favor.